Próxima questão. Próximo ponto. Gente, direitos fundamentais. Direitos fundamentais. Lembra quando eu falei para vocês que a Revolução Francesa, ela trouxe um lema muito interessante? Qual é o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. E aí eu destaquei para vocês que este tema da Revolução Francesa, ele, liberté, igualité e fraternité, ele configura, portanto, 3 gerações ou 3 dimensões de direito. Primeira, segunda e terceira geração. Vamos lá, me explica isso aí. Os direitos de primeira geração ou dimensão são aqueles direitos que envolvem, portanto, as liberdades. Inclua-se aqui a liberdade civis e o direito às liberdades políticas, o direito de participação. Que isso consiste numa liberdade, de você escolher qual o seu representante, quem vai ser o seu governante. Então tudo isso se insere naquilo que a gente chama de direitos de primeira geração ou de primeira dimensão. A gente não pode esquecer. Liberdades civis, os direitos políticos, eles são, portanto, os direitos de primeira geração ou de primeira dimensão. Os direitos sociais, esses direitos, em alguma medida, eles podem ser, na sua maioria, de segunda geração, mas existem alguns que são de primeira geração. Por exemplo, previdência, segunda geração. Lembre-se que os direitos de primeira geração são aqueles direitos que tutelam a ideia da liberdade do indivíduo. Liberdade de votar, liberdade de ser votado, liberdade de participar, liberdade de ir e vir, liberdade de se expressar, liberdade de se manifestar. Isso daqui é um direito de primeira dimensão ou de primeira geração. Então a liberdade vem de primeira geração. A ideia, lembram? É por isso, gente, que esta é a grande falha da teoria de Marx. O que Marx defendia quando ele falava do comunismo? Na minha humilde opinião, eu volto a dizer, falo e repito, Marx para mim foi um homem genial. Cabeção, né? Cabeção. Você pode dizer assim, mas eu não concordo com ele. Tá ok. Eu só acho que aquelas ideias que ele defendia, elas não têm aplicação no mundo hoje. Mas Marx foi um genial. Eu fico possesso quando eu ouço falar que Marx foi um imbecil. Não dá para. Mas, de fato, há uma falha na teoria comunista quando a gente fala da aplicação desses direitos. O que ele defendia? A luta das classes, o fim do Estado e de que todos são efetivamente iguais e de que ninguém pode ter mais do que nada do que ninguém, não é verdade? A ideia é que todo mundo tem aquilo de forma igual. Ele suprime praticamente a ideia de propriedade privada. Não é verdade? Isso é comunismo. É o comunismo. Veja, ele defende isso. Mas aí ele se esquece, porque ele quer privilegiar os direitos de segunda geração, os chamados direitos sociais, em detrimento da primeira geração. Qual é? A liberdade. Então, como que eu vou suprimir a liberdade do indivíduo? O cara quer ser rico. Eu vou falar, você não pode ser rico. Isso é totalmente contrário ao que estabelece a liberdade, ou melhor, a essência do espírito humano. Eu diria que isso é um instinto. Nós temos um instinto de sermos livres. Vamos lá, quem fica incomodado de estar trancado às vezes dentro de casa? Poder ser tomar cerveja? Não? Então vou te falar Pandemia, ninguém fica em casa. Pandemia. Gostou? Então, o plano de liberdade foi
ficar em casa porque você quer. Outra coisa. Mas isso é liberdade. É humano. Pergunta quem gostou da pandemia. Todo mundo ficou de casa. Pergunta quem gostou. Eu confesso a vocês que eu dei sorte na pandemia. Vocês vão falar assim, sorte é porque eu morava num apartamento, mudei em setembro de 19 para uma casa. E aí uma casa com quintal. Cara, foi a salvação. Porque eu estava dentro de uma casa. Imagina se eu estivesse morando dentro de um apartamento. Era difícil, o apartamento que eu morava, o pessoal me contou que tinha um código para ir de forma isolada para o corredor para pegar o elevador. Que loucura. Porteira da X9, como a gente também falou. Pois é, tinha câmera para todo mundo. Então, como eu estava morando numa casa, veio a pandemia, foi super tranquilo, né? Tranquilo assim, porque eu era coordenador aqui da Estácio. Fui coordenador da pandemia. Um inferno na Terra. Porque vocês alunos não sabem esperar. Não. Então, O ser humano. O ser humano. Sério, uma vez no meu WhatsApp, no final de semana, era um sábado e domingo, eu recebi, se não me engano, algo em torno de 3.500 mensagens. Aí quando foi na segunda, eu apaguei todas. Aí o professor mandei mensagem, eu falei assim, eu não trabalho no final de semana. Então você manda de novo a sua solicitação e eu vou ver. Mas no final de semana eu não vou trabalhar. Aí teve aluno que ficou com acesso, que ficou, vou trabalhar no horário de trabalhação, você não escala. Então, vejam vocês, a primeira geração você sempre vai colocar nesse aspecto, você vai colocar aí os direitos que envolvem, portanto, a liberdade, né? Os direitos civis, os direitos políticos, eles são típicos direitos de primeira geração. E por último, o ponto mais importante foi o que nós tratamos na semana passada. Nós tivemos a oportunidade de falar durante algum tempo do ativismo judicial. A terceira geração são os direitos que envolvem, portanto, ao meio ambiente, como o caso dos direitos meta-individuais. E segunda, por favor, professor, que eu não tenho. Segunda são os direitos de fraternidade. Lembre-se, olha só, isso não está no programa de vocês, mas é importante vocês entenderem o seguinte. Meio ambiente é o que meta. Meta-individuais. Sem problema. Primeira, segunda, terceira. Primeira, pensem sempre nisso. Conduta do Estado. Negativo. Ou seja, o Estado não deve interferir. Ele deve apenas assegurar. Então, tem liberdade de me expressar? Tem. Tem liberdade de ir e vir? Tem. O Estado pode regular? Pode regular, desde que se faça de forma justificada. Segunda geração. Positivo. O que significa isso? Significa que o Estado deve adotar mecanismos para a proteção do indivíduo. Então, eu trabalho. Se eu trabalho, quando eu ficar velho, quando eu ficar doente, velho eu já estou, mas se eu ficar doente, o que acontece? Eu tenho direito à aposentadoria. Não é uma proteção que o Estado está me dando? Se eu ficar doente, eu não tenho direito ao auxílio? Não é uma proteção que o Estado está me dando? Então, os direitos sociais, eles são direitos em que o Estado deve ter uma conduta positiva, como é o caso da saúde. Eu pergunto a vocês,
Eu sei que de repente eu posso ter até uma resposta atravessada. A liberdade, de um modo geral, no Brasil, ela é respeitada? Não, ela é. De forma geral, ela é. Agora, os direitos positivos, ou seja, a implementação de políticas públicas de proteção à sociedade brasileira, elas são implementadas adequadamente? Não funciona. A liberdade, vocês podem até falar, não, mas tem o Supremo, tem isso, tem aquilo, mas de um modo geral você tem liberdade. Você pode ir e vir, né, em determinados lugares. E é por isso que a gente tem essa característica. E a terceira geração, eles são metas individuais. Por que metas individuais? Porque eles não pertencem a um grupo de indivíduos ou a um determinado indivíduo. Como, por exemplo, se dá com o meio ambiente. Quem merece a proteção ao meio ambiente? São só os brasileiros ou até pessoas de fora? Vejam, o acidente de Brumadinho, aquele, né, da barragem, e o acidente de Mariana. Eu não sei se vocês sabem, mas ele teve impacto nas correntes marítimas do Atlântico e isso prejudicou a pesca na África e na América do Norte. Então, o direito ao meio ambiente, a proteção, por exemplo, de um determinado espécie animal aqui no Brasil, de um determinado inseto, ele tem impactos, inclusive, fora. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, para vocês entenderem como que hoje o mundo é conectado, tem um filme antigo que se chama O Efeito Borboleta. Pensem nisso. Vocês sabem que isso é de uma obra de ficção, esse termo, efeito borboleta. Vocês já ouviram falar? Vocês sabem a história? Não, conta. A história é a seguinte: é um livro de ficção, que eu não vou lembrar o nome, em que os caras viajam no passado para caçar dinossauro, ou para ver dinossauro. Então eles entram numa cápsula e viajam no passado para ver o dinossauro. E eles sempre fazem essa viagem, pô, que legal, pô, estou vendo o dinossauro, que eles viajavam. Um belo dia, um dos indivíduos lá, ele vai, ele erra e pisa. E quando ele pisa fora do local, ele mata uma borboleta e traz aquela borboleta no pé. Eles foram para o passado. Quando eles voltaram, depois que ele pisou nessa borboleta, estava tudo alterado. Um futuro totalmente diferente. Então é esse que é o ponto com relação ao meio ambiente. Um desequilíbrio, ele pode alterar situações totais. E olha, gente, vamos dizer, eu não sou uma pessoa radical com as questões da política do meio ambiente, mas a gente precisa ter uma atenção redobrada quando a gente fala de meio ambiente. E meio ambiente não é cuidar de árvore e tudo. Meio ambiente é o meio onde a gente vive. E eu fico possesso, mas eu fico possesso quando eu analiso, por exemplo, a gente aqui na Baixada e o que a gente poderia ser e o que efetivamente a gente é. Isso é triste. Caxias podia ter sido só praia. Você sabe que tem colônia de pescadores em Caxias. Você sabe disso? Colônia de pescadores em Caxias. Caxias tem praia. Tem. Não dá para chegar, mas tem. Não, eu lembro, mas quando eu conheci o projeto das vacas ele me zoava muito assim, você mora em Campo Grande, eu moro em tudo. E você que mora em Caxias? Caxias fede, meu irmão. Eu chego em Caxias fede. Eu zoava muito. Você tava passando assim. Por que Caxias fede? Não sei. Eu sei. Por causa do mangue, gente. Mangue fede. Eu acho que vai chegar, fede. a barca vai chegar aqui. Então, É um projeto. sabe de quando que é esse projeto? 64.
Então percebam vocês, gente, percebam vocês que uma das coisas que me deixa mais triste, eu falo isso, eu tenho uma foto do colo do meu pai dentro da praia em Abril. Praia do Abril, praia do Abril. Mas tem uma praia. Na pandemia, a praia de Mauá ficou limpinha. A praia de Mauá na pandemia ficou tranquilo. Cristalina. Pô, eu sei. Veja, o que eu estou querendo dizer para vocês é que efetivamente a questão ambiental hoje ela é muito importante e é algo que vocês, como profissionais de direito, têm toda a possibilidade de resolver ou pelo menos ajudar na solução desse problema. Como? Sim, o caminho Trabalhando. das pedras. Fala o caminho das pedras. Adoro desafios. Primeiro, se candidatando? Não, prefeito Matilde, eu quero ser assessora. Não. É pressionante. Guardem uma frase do Milton Friedman. Jamais vamos votar certo. Votar certo é uma utopia. Não existe voto certo. Por que não existe voto certo? Porque não existe candidato dela. A gente está votando em pessoas, né? Pessoas erram, pessoas pensam diferente. Quando você casa com uma pessoa, a pessoa tem uma educação diferente da sua e, portanto, vai ter hábitos que não conciliam com os seus. Você discorda de filho. Então, muito mais político, essa coisa de ter essa legião aí defendendo político de estimação, dá uma raiva. Então, esse é o primeiro ponto. Não acreditem nessa coisa de que o brasileiro vota mal. O mundo vota mal. Então qual é a solução? E o Milton Friedman dá a resposta. Você precisa fazer que os políticos façam aquilo que nós queremos. Assim que faz. Isso não existe. 2013, as manifestações, eles fizeram exatamente aquilo que a sociedade. Mas antigamente, você, Leão, antigamente eram muitas revoluções e a gente tinha resultado por isso. Mas é esse que é o detalhe. Uma mentalidade que não, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. É o que eu costumo dizer, se a população que sai às ruas durante a Copa do Mundo, que sai às ruas no show da Lady Gaga, fosse para as ruas para garantir os seus direitos, acho que muita coisa mudaria. Mas não é só sair às ruas, é pressionar pelos caminhos adequados que você tem. E a gente tem isso. Exatamente. Nós, operadores do direito, a gente tem Principalmente essas ferramentas. Gente, falar do último ponto para vocês, ativismo